Enem 2023, prova amarela, questão número 119. Acompanha comigo, por favor. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, temperatura ambiente. O motorista desatento a essa informação realizou uma viagem longa sobre asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração do volume dos pneus e na quantidade de ar em seu interior, ou seja, o gás continua confinado, né? Considere o ar dos pneus um gás perfeito. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico, então ele quer o gráfico pressão por temperatura, tá? Muito bem, então nós temos aqui uma transformação gasosa. Maravilha, né? Então é uma transformação gasosa particular, né? Onde o volume permanece constante. Lembra, o gás sempre ocupa o volume do recipiente que ele está contido. Como o gás está dentro dos pneus e os volumes dos pneus não se alteram, então o volume que o gás ocupa é constante, tá? Então temos uma transformação isocórica do gás confinado. Transformação a volume constante. Na transformação a volume constante, o que a gente sabe? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se pressão e temperatura são diretamente proporcionais, o que a gente vai ter no gráfico pressão e temperatura, tá? Então temos o gráfico de pressão em função da temperatura. Gráfico da pressão em função da temperatura absoluta, em Kelvin. Veja, são duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior um, maior o outro. Quanto menor um, menor o outro, tá? E aí a gente sabe da matemática que grandezas diretamente proporcionais, né? O gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta ascendente que passa pela origem, certo? Então o que a gente tinha? O gás estava lá numa temperatura inicial, T0, né? E aí exercia uma certa pressão aqui, né? P0, tá? E aí o que aconteceu? Vai resfriar. Então ele vai percorrer essa reta aqui que passa pela origem, né? Até chegar, ele resfriou, até chegar a uma temperatura ambiente T, né? Numa pressão P. Certo? E aí o gráfico que revela isso é o gráfico da alternativa E matamos o exercício.